Hoje, 22 de março de 2025, como de hábito, um sábado, para quem vai nos acompanhar, nos assistir depois, quando o nosso programa estiver aí editado no YouTube. E hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre um tema que nós nunca trouxemos aqui no programa, nesses 10 anos de programa, que é a função do intestino, não só a função física, orgânica, mas também a função psíquica. Antes da gente iniciar o programa, eu queria fazer uma observação super importante do ponto de vista de saúde pública, é que daqui a 2 dias vai ser celebrado, eu não sei nem se esse seria o verbo correto, mas vai ser enfatizado o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. O dia 24 de março marca uma das datas mais importantes da saúde pública mundial, que foi quando, em 1882, portanto, há 143 anos, um pesquisador médico, microbiologista alemão, Robert Koch, ele convocou a comunidade científica alemã para comunicar algo que todo o globo, né, esperava em algum momento que fosse definir o agente causador da tuberculose. A tuberculose, no século XIX para trás, matou metade da população da Europa e não se sabia exatamente o que causava a doença, e chegou-se a pensar que fosse a fumaça que emanava dos pântanos, e até que então, nesse dia 24 de março de 1882, esse alemão comunicou à sua sociedade científica que tinha descoberto que era um micróbio, né, uma bactéria, que tinha um formato específico, formato de bacilo, que leva então o nome dele, de bacilo de Koch. Essa descoberta foi um marco do ponto de vista de saúde pública, mas que só se complementou efetivamente quase 70 anos depois, quando um ucraniano naturalizado americano, Selman Waksman, descobriu o primeiro medicamento que combatia a bactéria, ou seja, durante 70 anos sabia-se o que causava, como ela se transmitia, que era de pessoa a pessoa pelo ar, mas não se tinha como combatê-la. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com a Covid-19, que está bem recente na nossa mente, que você, em menos de um ano, você chegou e desenvolveu algo que protegeu barbaramente a população do planeta. No caso, o primeiro antibiótico foi a streptomicina. E 2 prêmios Nobel foram doados, né, foram ofertados ao Robert Koch. O Robert Koch morreu em 1910, mas ele recebeu o Nobel em 1905. E o Selman Waksman, o ucraniano-americano, recebeu o Nobel em 1952. A sua descoberta foi divulgada na década de 40, século passado, mas ele recebeu o Nobel em 1952. Então a tuberculose tem 2 prêmios Nobel e a gente espera que a ciência continue avançando, porque a gente ainda está, ao meu ver, como um atuante nessa área há mais de 40 anos, a gente ainda está devendo do ponto de vista científico. O nosso tratamento hoje em dia ainda é de 6 meses. A gente, para fazer crescer a bactéria no meio de cultura, a gente leva quase 2 meses. Para fazer um antibiograma, mais 1 mês, ou seja, para a gente saber se a bactéria é ou não sensível àquelas medicações, a gente leva 90 dias. Isso é inadmissível do ponto de vista do avanço. Anteontem, se não me engano, um homem e uma mulher voltaram de uma base espacial americana, depois de passarem lá, 9 meses, né? Quer dizer, não é possível. E a nave que voltou, que os trouxe de volta, caiu exatamente no ponto que eles esperavam que caísse.
lá nos mares. Então, é inadmissível que a gente ainda tenha medicações que não conseguem resolver o problema. Primeiro que a gente tem que dar 4 remédios. O tratamento da tuberculose é feito com 4 antibióticos. Não é possível que a gente não desenvolva aceleradamente um instrumental que seja mais prático e mais pragmático. Nós temos no mundo diagnosticados por ano mais de 10 milhões de pessoas, apesar de conhecermos o causador da doença desde 1882, há 143 anos, ainda temos mais de 10 milhões de casos novos por ano e uma mortalidade em torno de 1,3 milhão de pessoas por ano. O Brasil tem mais ou menos 80 mil casos novos por ano e uma mortalidade acima de 5 mil pessoas por ano. Quer dizer, quando a gente compara a mortalidade de tuberculose e tabagismo, a gente vê que o tabagismo mata em torno de 170 mil por ano e a tuberculose 5 mil. Mas a tuberculose só mata 5 mil porque há remédios e porque as bactérias são sensíveis. Se as bactérias se tornarem resistentes e não mais sucumbirem aos antibióticos atuais, nós vamos voltar para o passado em que não havia remédio. Então, a gente não só tem que diagnosticar rápido, como a gente tem que fazer o tratamento da forma mais correta possível. Então, daqui a 2 dias, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, e a sociedade civil tem que também estar atenta e participante desse processo. A meta do Ministério da Saúde, a meta da Organização Mundial da Saúde é de eliminação da doença até 2030. Faltam menos de 5 anos. Eu, particularmente, tenho minhas reservas contra essa possibilidade, mas, como ativista, eu atendo aos reclames e aos ditames do nosso Ministério e faço a minha parte. Bom, dito isso, vamos apresentar a nossa convidada com muito carinho. Foi um programa que eu esperei durante alguns, não digo meses, mas várias semanas por questões de agenda. E eu conheci o seu trabalho porque através do seu livro, né? O livro da Thaís Araújo chama-se Enfezado Nunca Mais. Enfezado é uma palavra que não é uma palavra nova, e hoje em dia é uma palavra que talvez seja menos utilizada do que foi durante toda a minha vida. A gente dizia muito que a pessoa estava enfezada, né, quando ela estava braba, né, quando ela estava aborrecida. A correlação que ela faz pela sua especialização, pelas suas especialidades, na verdade, que mais de uma, exatamente com uma corruptela da palavra fezes. Então, enfezado nunca mais, como ter um intestino livre na prática. Esse nosso programa já tem mais ou menos uns 10 anos, mas a gente nunca trabalhou esse sistema aqui no programa. Não sei explicar porquê, talvez estivesse esperando o seu livro, Thaís Araújo, porque eu sou pneumologista, né? Então, obviamente, eu sou ativista do enfrentamento dos problemas causados pelo tabaco, então já fizemos muitos programas aqui sobre pulmão, sobre câncer, sobre tabagismo propriamente dito, sobre os dispositivos eletrônicos para fumar, mas tem 2 programas que eu estava me cobrando fazer. Esse com você e um com um colega meu, Humberto Cortes, que é médico e gastroenterologista, para a gente falar sobre a colonoscopia, que é um exame endoscópico, né, que avalia em loco, né, o estado do intestino, pelo menos o estado objetivamente falando, né, mucosa do intestino e tal. Mas, Thaís, quando eu comprei o seu livro, foi para uma pessoa que tem problemas na função intestinal, e eu acabei, além de doar o livro para ela, dar-lhe de presente, eu acabei também lendo, e me encantei com o seu livro, né?
eu acho que é muito interessante. Depois eu fiquei sabendo que o livro foi e é um sucesso de vendas, teve à frente na lista lá dos livros mais vendidos, né, que a gente usa um termo em inglês, né, best-seller, na lista da Amazon, e também na livraria Travessa, que é uma livraria muito conhecida, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, se não me engano. E sempre quando a gente faz esse programa, a gente pede para o entrevistado ou entrevistada falarem um pouquinho de si, e notadamente o que os levou a fazer o que fazem, né? E eu sei, já estudando um pouquinho o currículo seu, a sua, inclusive parte que você me mandou, eu sei que você inicialmente era psicóloga e depois graduou-se em psicologia e depois fez uma outra especialização, uma outra carreira, outra faculdade, que foi de nutrição. Eu tenho mãe nutricionista, na época já falecida, e eu cresci, meu pai era médico, e eu cresci vendo os dois conversando na mesa de jantar, durante as nossas idas para Saquarema, falando sobre os casos, porque eles trabalhavam juntos num antigo hospital psiquiátrico aqui do Rio, chamado Doutoreiras, aonde, quando eu não tinha aula, eu ia lá, eu ficava lá no estacionamento, que era bem arborizado e tal, e tinha os doidinhos menos violentos, e eu ficava conversando com eles. Eu conversava com Tiradentes, Jesus Cristo, e eu criança, eu ficava pensando, mas como é que você veio parar aqui, Jesus, e tal? Bom, enfim, então eu tenho essa vivência com a nutrição. Minha mãe era nutricionista clínica, mas eu queria saber de você, né? Eu acho que a minha escolha pela medicina tem a ver com esse casal, sobretudo me espelhando um pouco no meu pai, que era médico. Você, como é que veio a sua ideia assim de adolescente e tal? Eu vou escolher isso. E depois, por que você acrescentou a psicologia, você acrescentou a nutrição? Tá. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Doutor, fica lá por fora. Então, vamos, Alexandre. Isso. É um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto. Também. E muita coisa que você falou aqui estava me coçando, louca para te interromper, porque são assuntos que conectam demais com o meu assunto, Sim. Inclusive a questão do cigarro, que eu acho que é um inimigo número 1 da saúde em geral, do intestino, da microbiota. Sim, então, exatamente. nosso papo vai ser um papo muito gostoso. E para me apresentar, desde criança, um dia meu pai morava no interior da Bahia, numa fazenda, e eu fui Qual passar cidade, férias. A cidade do interior mais próxima da fazenda se chama Santa Maria da Vitória. Sim. É oeste da Bahia, porque a Bahia é uma espécie de Brasil em miniatura, que faz fronteira com vários estados. Sim. E a gente estava mais perto da parte oeste, quase Goiás. Então, a gente estava mais perto de Brasília do que de Salvador. Minha filha e o marido estão chegando hoje na Bahia, de avião. Eles vão passar as férias, um pouquinho, uma semana de férias, naquela região de Trancoso, Porto Seguro. É outra área. É o litoral. Litoral. Ali é a parte mais seca, longe da praia. O meu avô é de Santana, não é Feira de Santana, é uma cidade bem pequenininha. Então, eu morei alguns anos da minha infância ali. E aí eu tinha 14 anos e... Você nasceu lá? Não. Não. Eu nasci em Salvador, mas meu pai é Minha carioca. segunda terra. Meu pai foi para Salvador, passou 10 meses, eu nasci lá 10 meses, mas não fui criada. Eu morei esses 4 anos no interior da Bahia, morei um pouco em Brasília, a maior parte da minha vida eu estou no Rio. Tá. Então, eu sou uma baiana carioca, eu adoro ser baiana e já sou mais carioca do que baiana. Eu sou um carioca baiano. Do ponto de vista de habitar o Rio de Janeiro. E eu tinha 14 anos, fui passar férias na casa de uma tia que morava em Natal. E quando eu voltei, meu pai falou assim, Thaís, quem morava no interior e tinha alguma condição financeira, costumava chegar ali na antiga 8ª série e ia estudar fora. A não ser que a pessoa quisesse ficar por ali. E eu estava morando na fazenda, e eu me dava muito bem com a fazenda, já tinha negócios, eu desde criança era muito empreendedora. Meu pai falou bem assim, Thaís, você vai querer ficar aqui, tocar a fazenda, ou você quer estudar fora? Eu virei para ele e respondi, eu vou estudar fora porque eu quero ser psicóloga. Com 14 anos? Com 14 anos. Eu saí de casa aos 15. Ninguém psicólogo na família? Não. Eu achava que psicólogo era alguém que aconselhava os outros. Dava conselho. Eu sempre gostei de gente.
de pessoas e de ajudar pessoas e de fazer as coisas Devia acontecerem. ser muito observador em criança. Então, né? eu falei, eu quero ser psicóloga. Meu pai, então tá, você vai estudar fora. E foi assim, eu saí de casa com 15 anos, porque fui estudar fora, e como eu tinha parentes por parte da minha mãe em Brasília, fui para Brasília, depois morei em Goiânia e vim parar no Rio aos 18. Fiz psicologia, então não é aconselhar pessoas, é bem diferente disso, tá? Mas é uma profissão maravilhosa. Eu acho que se as pessoas tivessem possibilidade e gostassem de estudar, é uma graduação que é muito interessante também para o autoconhecimento, para a lida com as pessoas em geral, para uma visão de humanidade e sociedade muito interessante. Você se graduou onde? Na Santa Úrsula aqui. Santa Úrsula. Morei do lado. Eu morei na Paissandu também. Fernando Ferrari pertinho. ali, né? Sim. E aí eu fiz Santa Úrsula, fiz psicologia. E antes disso, quando eu cheguei no Rio com 18 anos e eu já tinha vontade de me sustentar e eu tinha feito uns cursos no Senac, eu fui fazer curso de shiatsu. Eu acabei fazendo uma formação reconhecida pelo MEC em estética, então eu queria ganhar um dinheiro e comecei a fazer aquilo ali. Então eu já trabalhava com gente, com corpo, com shiatsu, com coisas ligadas à massoterapia. Aí eu fui fazer psicologia e... por trabalhar com pessoas, a cada hora uma pessoa está ali, um corpo, e quando as pessoas tiram a roupa para deitar na maca, elas abrem também o coração. Sim. Então eu acabava a graduação de psicologia ouvindo muito as pessoas e pensando muito nas teorias de psicanálise e tal. Eu fui estudar Reich, fui fazer uma primeira pós-graduação em terapia reichiana, porque era integração de psique e soma. Então o corpo, as couraças, eu já trabalhava com o corpo. Eu fiz a maior escola mundial de drenagem linfática e muito cedo, antes de eu me graduar em psicologia, eu tinha uma clínica de estética. Nossa. Aqui no Rio eu era a única pessoa que fez essa escola mundial em drenagem. Então eu tinha uma clínica de mundial em drenagem? Tinha método Voder, estudei em Paris, aprendi, enfim, circunstâncias da vida. Então me formei em psicologia, comecei a clinicar e fiquei ali, estética e clínica. Em algum momento eu tive que fazer uma escolha. Eu escolhi quando a pressão chegou, porque eu já estava cruzando com atender paciente, fazer drenagem na mãe da paciente, e eu fiquei com a estética naquela época. Então, a minha clínica em psicologia, eu tive um SPA, uma clínica social, até um tempo grande, e depois fui para o consultório particular. Freud é muito sábio quando ele falava que a pessoa, para atender, ela tinha que fazer muitas viagens e entender de arte. Você imagina uma jovem de 21, 22 anos, recém-formada. A maioria dos meus pacientes que eu peguei foram de clínica social. Então, eu pegava menino com 16, 17 anos de favela, né, de HIV positivo, que sofreu abuso, criança abandonada, pessoas que estavam passando por divórcio, situações complicadas. Eu era muito jovem. Por mais que naquela época eu me achasse adulta, eu não tinha estrada, né? Eu não entendia ainda de obras de arte, não tinha viajado o suficiente. Pelo menos não nessa vida. Para isso, exatamente. E aí, ali... eu acho que no momento da minha escolha isso também pesou. Eu tive casos complexos, sempre com supervisão e tal, mas eu curti muito clinicar. E aí a clínica de estética evoluiu e eu acabei abrindo uma coisa que se chamava Oficina Humana, um Spa Delivery. A gente entregava comida gourmet, orgânica, para fazer um trabalho ligado à estética de emagrecimento, onde a gente entregava comida, a gente fazia parte estética corporal e também uma parte de educação física em parceria com pessoas. Então, eu criei o SPA, Oficina Humana, e passei alguns anos trabalhando com isso. Isso em que ano, mais ou menos? Em que ano? 2010. Tá, 15 anos atrás. Eu posso estar falhando um pouquinho no ano preciso, mas é em torno disso. E foi assim, foi um sucesso, foi legal, acho que meu trabalho foi reconhecido. E aí eu entrei na nutrição pela porta dos fundos, porque eu entrei lá porque eu gastava dinheiro com nutricionista para assinar cardápios que eu fazia, coisas que eu fazia em parceria com a chefe de cozinha lá. E eu falei, vou fazer nutrição para fazer isso aqui melhor e não depender de nutricionistas. Então eu entrei com essa ideia para essa segunda graduação. Só que eu me apaixonei muito, né? Porque, assim, a gente é o que a gente come, o que a gente excreta, a gente morre e vive pela boca. Isso. E nessa época, assim, eu era atleta amadora também, eu ganhei aquele circuito das estações, eu ganhei minha categoria aqui no Rio mais de uma vez. E a alimentação... Qual circuito era? Circuito das estações, eu corri, eu era a mulher mais rápida da minha categoria, fazia 5 quilômetros em 19 minutos. Nossa. Então, para chegar nisso, a alimentação também foi fundamental, porque você ganha em performance. Então, eu me apaixonei com a nutrição completamente. E assim, eu comecei a clinicar logo que eu me formei. Em nutrição. Em nutrição, e aí para responder a sua pergunta de como eu cheguei nisso, eu estou indo numa história super longa. Lá você se graduou em nutrição onde? No IBMR.
IBMR. Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Exatamente. E eu aí, conheço por questões de fisioterapia, né? Porque eu tenho vários fisioterapeutas que lidam fazem, com a minha questão respiratória, né? DPOC e outras questões que o pneumologista ali, mas não sabia que tinha nutrição também. Sim, tem nutrição. E assim, eu me formei e comecei logo a clinicar. Como eu já tinha uma experiência clínica que vinha da psicologia, tive clínica, foi mais fácil para mim. E eu também tive uma oportunidade para uma médica incrível que me convidou para começar atendendo no consultório dela. Então, eu já saí da faculdade com paciente. Como é que é o nome dela? Dá um crédito. Doutora Viviane Monteiro, melhor obstetra que existe, ginecologista no Rio, no Brasil, quiçá no mundo. Beijo para ela. Viviane Monteiro. Um abraço, Viviane. Isso. E aí eu comecei a clinicar e por estar influenciada, quando eu me formei em nutrição, eu tinha acabado de ter meu primeiro filho. Eu estava grávida. E aí eu fiz uma primeira pós-graduação em materno-infantil. E ela foi sua obstetra, Viviane Monteiro? Foi, os meus 2 filhos. Continua sendo minha médica, será sempre. E aí eu fui fazer materno-infantil por causa desse período da minha vida. E aí eu comecei a atender não só pacientes, gestantes e família. E assim, como que eu cheguei... nutrição ou em psicologia? Nutrição. Como que eu cheguei no intestino? Tudo que você faz em nutrição passa pelo intestino como pano de fundo. Você quer atender uma criança, tem que ver como é que está o intestino, a microbiota dela. Se a mulher está grávida, o intestino trava, você tem que resolver o intestino. Tudo, eu tinha que dar um passo atrás para avançar adiante com o meu tratamento. A pessoa quer emagrecer. Sim, se ela está em disbiose, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é, ela não consegue ter resultado efetivo. Então, eu sempre precisava tratar o intestino para avançar com o tratamento. E no mercado, não tinha profissionais com essa especialidade com essa e visão, nem né? mesmo a visão, e nem quando eu fui procurar cursos para fazer, eu dei muito com os burros na água nos cursos que eu achei no mercado. Eles eram pobres ou eles eram muito teóricos. Eu fiz tudo o que tinha e eu falei, nossa, eu vou ter que dar meu jeito. Eu fui para os artigos científicos, fui estudar, tem um mentor que me ajudou muito, o Rafael Salles, um menino que é um gênio. Que é o quê? Ele é nutricionista, está se formando em psicologia também, será um psiconutri também, está na graduação de psicologia, mas ele é genial, ele lia 10 artigos por dia durante 10 anos, uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso e me ajudou nesse processo de Depois você pergunta buscar... a ele se ele viria aqui ao programa. Mora em Brasília. Ah, mora em Brasília. Era aqui da UFRJ, mas mudou. Só se vocês fizerem remoto. A gente faz só funciona, é só presencial. É mais gostoso. Eu fui estudar intestino, e aí eu me apaixonei por esse universo, por esse oceano, que a gente só está na ponta do iceberg, que é o futuro, que é o presente, e aí eu não consegui mais largar ele. Hoje eu trabalho muito com emagrecimento, comportamento alimentar, mas o pano de fundo é intestino, enfesado nunca mais. É assim, como eu falei, é uma pontinha do iceberg, mas tem um concentrado aqui do meu conhecimento. Quando você deu o título nesse livro, que eu recomendo aos que estão nos ouvindo, mas sobretudo aos que vão nos ouvir para frente, eu recomendo que, independente de terem ou não alguma dificuldade com a função intestinal, que leiam esse livro. Esse livro eu tenho que agradecer ao Gustavo, da editora Rocco, porque eu fui te localizar através do livro, né? Eu vi quem era a editora, peguei o telefone da editora, fez um contato com o Gustavo, que fez um contato comigo. Me passaram para o Gustavo e o Gustavo fez contato com você. E, Gustavo, eu já agradeci ele por Zap e agora estou agradecendo aqui ao vivo. Mas quando você deu esse título, Enfesado Nunca Mais, como ter um intestino livre na prática, o que te motivou a dar esse livro, esse título? E aí depois eu venho para o nosso programa, que eu também peço aos convidados para darem o título, e o título Intestino, Emagrecimento e Saúde Mental, foi você que deu o título também do nosso programa de hoje. Então, primeiro fala do título desse programa, desse livro. Uma das coisas, quando a gente fala em intestino, hoje, né, o que se popularizou? O intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. É uma das coisas que as pessoas falam, né? Esse mito eu até falei na apresentação do programa, no texto, mas eu queria que você... De onde saiu isso? Né? Então, isso veio ali década de 90, de um médico que agora está me falhando o nome dele, mas já vou falar, que ele começou a falar do intestino como segundo cérebro. E assim, há controvérsias, porque ele pode ser... Quem é esse médico? Esqueci o nome dele agora. Está aqui na ponta da minha língua. O intestino é o segundo cérebro? Bota aí no Google, vê se descobre quem é que já digo, ele pela primeira vez usou esse termo, década de 90. Mais de 30 anos. E aí...
fala-se muito dos eixos que Mas o intestino tem. O que ele quis dizer com isso? O intestino seria literalmente o segundo cérebro. que o cérebro não é um órgão muito importante no nosso corpo, Isso. como se fosse central. Isso. Ele quis dar uma importância equivalente ao intestino ali, tipo, vem o cérebro, em seguida vem ele. E eu vou dizer que ele está quase assim, igual ou superior ao cérebro, porque sem cérebro o corpo vive, sem intestino não. Sim. Assim, existe a pessoa pode ficar sem cérebro, o corpo morte vive, cerebral, o corpo fica vivo, mas o cérebro não sobrevive sem intestino, porque o intestino é um lugar de absorção de nutrientes, de digestão. 90% da nossa digestão acontece lá, sem ele não tem vida. Mas enfim. Emerson Mayer, é isso? Não ele. Continua aí a pesquisa. Eu vou lembrar até o final, porque eu estou pensando, mas como falar em enfesado, né? Então, o que vem no imaginário das pessoas, a primeira coisa é o eixo intestino-cérebro, segundo o cérebro. E aí, o que isso quer dizer? Que o intestino e o cérebro têm uma comunicação constante que acontece a todo momento, e a gente pode entrar mais profundamente nisso. E aí eu morava, como te falei, no interior da Bahia, e eu abro o livro falando disso, porque aquela coisa que eu falo de humor adolescente, minha mãe falava muito assim, tá enfesadinha, é? Por que tá? Fica enfesadinha, não. Eu lembro muito isso. Minha mãe hoje fala bem assim, eu não lembro de falar isso não, mas eu lembro perfeitamente de ouvir. Então, fulano é enfesado. O que é enfesado, né? Você falou que a pessoa ali mal-humorada, sim, com fezes retidas. Quem pode ficar bem retendo fezes, que é aquilo que o seu corpo quer botar para fora, é o lixo que ele quer expelir, aí você retém. É básico. Todos os dias você na sua casa produz lixo. Sim. Né? Assim como o nosso corpo, lixo, toxina. Aí você embala as sacolas de lixo e bota na lixeira. Imagina se você pega todo o lixo da sua casa e coloca na sala de estar no seu quarto. Como é que você vai ficar? Você não vai ficar feliz. Você não vai receber bons convidados. Assim é o nosso corpo, o nosso intestino. Ele tem um movimento para expelir o que tem que ser jogado fora. E muita gente acaba não conseguindo expelir isso e vai armazenando e começa a ficar muito enfesado, muito danado da vida. Por quê? Vamos pensar aqui numa função básica do intestino como produtor de neurotransmissores e hormônios. Aí a gente pode falar da serotonina. Quem é a serotonina? É o neurotransmissor responsável por estabilizar as nossas emoções. Sim. Muita gente chama ela do hormônio da felicidade. Ela não é um hormônio, é um neurotransmissor. Se 95% dela é produzida no intestino. E você tem um intestino que funciona mal. E você está retendo fezes. Você está entrando em desbiose. Você não tem uma produção adequada. Você não pode ficar feliz. Você não vai ter um humor estável. Você vai falar sobre essa desbiose? Agora, na sequência a gente pode falar. Não, mas vamos esperar um pouquinho. Você estava falando que o título do livro, Enfesado Nunca Mais, e tem um subtítulo, que é Como Ter um Intestino Livre na Prática. O que você chama de intestino livre? Eu me baseei nisso porque eu tenho um método intestino livre, que é livre de toxinas, livre de fezes retidas, livre de tudo que não deveria estar ali e fica presente quando você está constipado, quando você está enfesado, quando você tem intestino preso. E hoje, praticamente 1 em cada 10 pessoas no mundo tem problema com o intestino. Então, os intestinos não estão livres as pessoas começam a não ficarem livres. Deixa eu te contar uma história. Eu me identifiquei com esse livro, não só porque eu dei de presente para minha mulher, que tem uma função intestinal que nunca foi boa, pelo menos desde que eu a conheço. E eu tive uma situação que, como eu não sou mulher, eu nunca tive a dor do parto. Nunca infartei até hoje, nunca tive cólica renal. Então, eu não tenho assim não tenho enxaqueca. Nunca tive. Eu não tenho um histórico de dor. Mas o histórico de dor na minha vida, que tem mais de 30 anos, quase 40, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu tive uma retenção de fezes, fiz uma prisão de ventre, ressecou, e aí aquela dificuldade... não chegou a ser um fecaloma, mas eu sei que quando eu consegui consegui que o intestino funcionasse, minhas fezes muito ressecadas, e ao evacuar eu fiz uma fissura no ânus, né? Machucou ali. Sim, fissura anal. Aquilo evoluiu para um abscesso, chamado de abscesso perianal, né? Que evoluiu, foi crescendo, e a dor alucinante, eu não conseguia ficar sentado nem deitado. Então, quando eu consegui que um proctologista me atendesse de emergência,
eu fui para o Hospital Silvestre, que é um hospital aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, porque ele estava de plantão lá, e eu fui de táxi, de 4 no táxi. Eu não conseguia sentar no banco do táxi. O intestino é muito enervado, tem uma relação direta com o sistema nervoso. Então, Exatamente. Quer ver dores que homens passam, que sofrem, muito desculpa te interromper, Não. diverticulite, inflamação Sim. de divertículo. Sim. Quem tem doença diverticular cita que foi uma das piores dores que sentiram. Então, é um pouco parecido com o que você está falando. Aí ele me botou lá naquela cadeira, como se fosse uma cadeira, era uma cadeira ginecológica. Eu fiquei lá naquela posição que as mulheres, quando são examinadas, têm facilidade de ficar, mas eu fiquei lá num constrangimento extraordinário, e ele falou assim, vamos esperar um pouquinho, que eu saí da cirurgia, mas o meu anestesista ainda não saiu. Espera ele chegar, que ele tipo, não vou esperar não, por favor, você abra agora. Aí saiu, ele meteu lá o bisturi, saiu, pus, a dor imediatamente cedeu. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque você estava falando na questão também, a relação cérebro-intestino. Eu tive uma desavença com minha mãe, antes desse processo começar, e eu estava correto, mas eu fiquei em culpa. E aí eu comecei depois, eu percebi que eu só tinha prisão de ventre em situações em que eu me sentia culpado. A minha natureza mais eventualmente ansiosa e tal, quando eu desequilibrava do ponto de vista emocional, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem asma, né? Tem gente que tem dor no peito, cada um reage, o órgão de choque é um, o meu era o intestino. Então, normalmente, quando eu desequilibrava emocionalmente, eu ia para diarreia. Então, isso eu já conhecia. É muito comum isso. Eu já conhecia esse meu lado. Eu explico por quê. E isso que eu quero que você explique, né? Eu já conhecia esse meu lado diarreico, vamos chamar assim, como uma reação a um desequilíbrio emocional. Mas essa da prisão de ventre foi a primeira vez, e eu fiz na hora. Eu fiz assim uma análise, uma autoanálise. Por que eu fiz essa prisão de ventre que eu nunca fiz? Tá aí a explicação. Sim. Quer dizer, eu acabei somatizando algo e que me provocou a dor mais importante da minha vida. Tudo que acontece no cérebro impacta o intestino, tudo que acontece no intestino impacta o cérebro. Por que as pessoas, às vezes, quando tem alguma ansiedade, alguma questão emocional, a maioria tem diarreia ou prende? Tem uma explicação muito simples. O hormônio do estresse, cortisol. Quando você está sob estresse, sob ansiedade, sob pressão, você tem uma liberação maior de cortisol. O cortisol tem uma influência direta sobre o intestino. Ele causa intestino permeável, ele causa uma série de coisas que vão culminar nessa coisa mais simples, que é a diarreia ou a dor de barriga. A pessoa fala, eu fico ansiosa, eu não saio do banheiro. Sim, o cortisol está lá em cima. Então, a regulação das emoções é muito interessante por essa razão. E a secreção, como eu estava falando, de neurotransmissores, de hormônios que acontece no intestino, ela cursa demais com o nosso estado emocional, com o cérebro, e o contrário também. Porque você vê, você pode estar com uma saúde intestinal equilibrada, uma alimentação boa, mas se o emocional mexeu ali, cortisol subiu, outras coisas, né? Adrenalina, enfim, vai mexer com o seu intestino. Justamente por essa razão. O cortisol é um dos hormônios que mais, ataca a parede intestinal, mais causa permeabilidade. Então, tem muita gente que tem... O que você chama de permeabilidade intestinal? O intestino, ele tem as células dispostas lado a lado como uma parede. Ele tem várias camadas. Sim. Essa parede, ela só abre para entrada para absorção de nutrientes. Quando o intestino fica permeável, ele tem buracos nessa parede. E o que acontece? A porta de entrada para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea, é via intestino. Então, a parede tem que estar íntegra, porque senão pode entrar ali restos de bactéria, restos de alimento, e por trás do intestino tem todo um exército, sistema imune, 70% da malha imune está ali, justamente que é um lugar de fronteira. Onde você tem fronteira, você tem soldado, porque a guerra pode acontecer na fronteira a qualquer momento. 70% da malha imune está ali no intestino. Então, quando tem um intestino permeável, você abre a porta para a sua corrente sanguínea, direta. Então, por isso que eu quero falar de disbiose para a gente chegar aí. Então, vamos lá. Antes de você dar a explicação, eu vou te passar o que eu tenho apreendido. Tem um colega nosso, pneumologista, que ele tem se dedicado muito a esse estudo, né? E estudo do intestino, da relação eixo intestino-pulmão. Da disbiose, né? Sim. E da microbiota e tal. Eu queria que você explicasse isso tudo, porque isso é uma coisa nova até mesmo para mim, e certamente para os leigos. E aí ele tem feito uma correlação, inclusive,
que eu gostaria que você também pudesse abordar, que é o desenvolvimento de cânceres, por causa dessa disbiose, né? Sim. Então, primeiro defina o que você chamou antes de microbiota. Né? Tem gente que nunca ouviu essa palavra. Né? Vamos lá. Microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Na verdade, são conjuntos de micro-organismos. Tem a microbiota da pele, a microbiota oral, mas estou me referindo à intestinal. Tá. E a maioria desses micro-organismos são bactérias. Então, elas vivem ali no intestino, são trilhões de bactérias. Até um tempo atrás, elas eram mais populosas que as células do nosso corpo. Você tem mais bactéria vivendo em você do que as células do corpo. Hoje em dia já tem uns estudos modernos que dizem que equilibrou o número de células do corpo, o número de bactérias. Eu imagino que os nossos estudos vão sair mostrando que tem mais ainda. Tá. E aí essa população, ela tem uma participação ativa na nossa saúde, na saúde do nosso intestino. Por exemplo, existem alguns alimentos que são digeridos através da ação dessas bactérias. Não é uma coisa química, é uma coisa A microbiológica. ação delas mesmo ali direta. E o que acontece? Quando elas entram em desequilíbrio, elas entram no estado que a gente chama de disbiose, que é o maior causador da prisão de ventre, das diarreias, dos problemas intestinais, desequilíbrio dessa microbiota. Porque quando você pensa em trilhões de micro-organismos ali dentro de você, eu faço um paralelo para ficar mais claro para as pessoas. O que um vírus causou na população mundial? Um único vírus. Imaginam os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. Eles dominam a gente mais do que a gente imagina. Você está se referindo ao SARS-CoV-2 e à Covid-19, né? Isso. 7 milhões de mortes. Exatamente. E aí, esses micro-organismos que estão ali dentro, eles definem um monte de coisa. Então, eles participam de produção também de neurotransmissores, também de hormônios, da digestão de forma direta, porque quando a gente para pensar assim em digestão, vem na cabeça o quê? O estômago. Isso, o estômago faz 10% apenas da digestão proteica. 90% da nossa digestão acontece no intestino. Então, essas bactérias estão ali. Você imagina um lugar que o alimento chega para ser digerido, para ser absorvido, só que tem uma bagunça generalizada acontecendo ali. Que tá intruso, tá morador de rua lá dentro, tá visitante que não foi convidado. A coisa não acontece de forma adequada. Você falou em trilhões de bactérias, as pessoas definem assim. Eu me lembro quando meu pai disse que numa prova oral na faculdade de medicina, quais são os tumores de ovário? Ele não tinha a menor ideia de quais são os tumores de ovário, são os benignos e os malignos, a resposta que ele deu. Por que as pessoas falam que tem as bactérias boas e as bactérias ruins? Então, essa microbiota é composta das bactérias probióticas, das bactérias patogênicas e de umas neutras ali que não falam muito tanto pra gente. O que é bactéria probiótica? Então, a bactéria probiótica, pró-bio, em prol da vida, são aquelas que são boas pra gente, que trabalham em conjunto com a gente para o nosso benefício. As bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças e problemas de saúde pra gente. É sofrimento, né? Patologia. Exatamente. É tudo sofrimento. Tudo sofrimento. Uma bactéria patogênica causa sofrimento. Vai causar sofrimento na sua saúde, na sua vida de alguma forma. Então, a disbiose fala do desequilíbrio. Então, quando você está em disbiose, você tem um super crescimento de bactéria patogênica no intestino, ao invés da probiótica. E as probióticas hoje, elas já são encapsuladas, em sachê, porque as pessoas acham que ter saúde de intestino é tomar probiótico. Hoje está na moda e toma de probiótico, e não é bem assim. Enfim, meu cachorro tem tomando hoje. Pois tá com diarreia. Tem essas patogênicas, essas probióticas, e esse conjunto causa isso aí tudo. Então, o ideal aqui, não viva em disbiose, que tenha um equilíbrio adequado delas, para que a gente funcione bem o intestino. A maioria das queixas, assim como você falou, minha mulher, desde que eu conheço ela não tem intestino que funciona bem, provavelmente ela vive em disbiose. Ela fez um desequilíbrio e ela nunca tratou. Então, o que é o meu método intestino livre? É um método baseado em alimentação para trazer o equilíbrio de volta da microbiota intestinal. Por quê? A maior interferência, o maior causador da disbiose é a alimentação. Por quê? O tempo de meia-vida dessas bactérias é muito curto, é em torno de 48 horas. Elas são seres muito simples, nós somos seres complexos, a gente come várias coisas. Elas não, cada uma se alimenta de um substrato específico. Então, assim, bactéria patogênica, em geral, ela gosta muito de excesso de carne vermelha, açúcar. Excessos de alimentos que não fazem bem para o nosso corpo acabam alimentando elas. Em algum momento da vida, você teve um desequilíbrio ali, as patogênicas cresceram e o padrão alimentar ele é mantido e cada vez ele tem estado pior, ultraprocessado e tal.
Então, acaba interferindo na qualidade da nossa microbiota, tendo menos bactéria probiótica e mais patogênica. Por que a gente o corpo diz, fica disfuncional. Por que a gente diz que as pessoas têm, as pessoas que têm tendência a reter fezes e evacuar só de 3 em 3 dias, tem gente que até mais tempo, por que a gente diz que tem que comer fibra? Porque qual é a relação da fibra com a disbiose? Tá. Existe alguma relação entre a fibra propriamente dita na alimentação? É um tipo de alimento que a gente chama de pré-biótico. O que é o pré-biótico? É o alimento que alimenta a bactéria probiótica. Quando você fornece a fibra, tem 2 coisas a serem pensadas. A formação do bolo fecal. A fibra é como se fosse o esqueleto das fezes. Ela dá estrutura às fezes. Mas sozinha, sem água, ela não trabalha. Fibra sem água vai fazer você constipar, ter aquelas fezes ressecadas que você teve esse problema aí. Mas ela já serve para isso. Segundo ponto, ela serve de alimento para a bactéria probiótica. Quando você dá fibra para ela se alimenta da fibra e ela vai ter mais chance de sobrevivência em detrimento da patogênica. E eu citei, por exemplo, açúcar, carne vermelha. Eu não tenho nada contra a carne vermelha, tá? O excesso dela, o excesso do açúcar, eu não sou uma pessoa de extremos. Eu acho que as coisas têm a sua justa medida. Mas o excesso desses alimentos acaba alimentando mais bactérias patogênicas, bem como excesso de gordura saturada, ultraprocessados. Então, a fibra entra aí. Dentre outras, a gente podia fazer uma entrevista, uma live só sobre fibra. Eu achei mas muito ela interessante essa forma como você... Quer dizer, não é a forma que você entendeu, a forma que e que eu que não sabia, mas eu achei muito interessante a ideia de que se existem as tais bactérias boas, que as fibras alimentam essas bactérias boas, né? Quer dizer, isso é muito interessante. Mas eu vou te explicar por que eu criei um método. Tá. O que acontece? Quando você tem o intestino em disbiose, você precisa mexer com a população de bactérias. Como elas vivem 48 horas, eu fiz um método onde a gente elimina todo substrato energético, todo alimento de bactéria patogênica, até os estudos que existem hoje. O que elas gostam de se alimentar? Você retira da alimentação da pessoa por 72 horas. Elas morrem de fome e você dá alimento para as probióticas. Você mexe diretamente com a população num tratamento de 3 dias de choque, para dar um restart na microbiota intestinal. Eu tenho mais de 10 mil casos no mundo de pessoas que passaram pelo método intestino livre, que passaram 10, 20, 30 anos dependendo de laxante, sem intestino funcionar, que passam pelo método e ganham uma vida nova. E aí vem intestino livre. Foi um método que eu desenvolvi para esse tratamento. Em que consiste esse método? Exatamente. Mas o que são esses alimentos? Você já falou em carne e açúcar. O que mais que alimenta a bactéria ruim? Na verdade, existe assim, um protocolo, não vou conseguir falar todos os alimentos aqui. Depois você me manda que na edição do programa a gente põe um link para isso, né? Porque as pessoas podem querer se aprofundar no assunto. Sim, o que acontece? E a sua fala está despertando muita coisa. Isso, o que acontece? Eu faço grupos de tempo em tempo para tratamento e aplico o método, porque a gente tem fases. A gente retira os alimentos para preparar a pessoa para os 3 dias, onde a gente dá esse choque, onde ela toma um sal, esvazia o intestino dela, porque a bactéria patogênica ela tem uma peculiaridade. Mesmo depois de morta, na composição dela, ela tem uma coisa chamada lipopolissacarídeo, LPS. Se você tem um intestino permeável, ela morreu ali no seu intestino e o LPS alcança a sua corrente sanguínea, o seu sistema imune vai reconhecer ele como algo negativo, vai atacar e você vai inflamar onde ela chegar. Ela pode chegar em qualquer lugar, viva ou morta. Ela chegar viva é pior, mas ela morta, ela também tem esse problema. Então, a gente mata e depois a gente elimina. A gente faz um esvaziamento desse intestino. E aí, depois, a gente vai povoar ele. Aí é a hora dos probióticos entrarem. Porque eu estava falando, probiótico é bom, mas não é em qualquer momento. Pensa só, você tem uma casa que cabem 50 pessoas. Aí você vai dar uma festa, você fala assim, vou chamar 100, porque não deve vir a maioria. E aí, se as 100 pessoas vierem, 50 vão ficar de fora. Sim. A mesma coisa é o intestino. O intestino é um lugar de muita competitividade. Tem tudo isso que eu falei, é bactéria, comida chegando, é resto chegando, é neurotransmissor e tal e tal. Se você está com o intestino em disbiose, numa bagunça, super crescimento de bactéria patogênica, que você toma um probiótico, você está jogando mais gente lá para dentro. Não tem nem espaço para aderir. Então, não é um momento, a qualquer momento, dá um probiótico. Não é assim que funciona. Por que esses probióticos para diarreia funcionam? Você está falando, meu cachorro está com diarreia, eu dei. Porque a diarreia, ela passa que nem uma enxurrada, arrastando tudo. Então, ela dá uma esvaziada ali. Quando você vem com um probiótico pontual para aquele momento, ele ajuda a dar uma restabelecida naquele lugar.
Aí esses aí funcionam melhor. Agora, a pessoa tomar um probiótico a qualquer momento, para qualquer coisa, achando que está tudo bem, não tá. Ela pode piorar a situação dela, piorar essa competitividade do intestino. E o que você faz, então, por esse método, durante 72 horas, para que a gente mate a bactéria e elimine Passa um cardápiozinho para a pessoa no final do terceiro cardápio dia. Alimentar. Alimentar. Ela vai fazer um protocolo. Não está entrando com medicação nenhuma. Nada. Não se trata de desbiose com medicamento. Eu vejo isso aí na internet, eu fico louca, mandam perguntas para mim. Meu médico me deu um antibiótico para tratar minha desbiose. Não, o antibiótico é um dos causadores da desbiose. Sim. Porque o antibiótico é maravilhoso, foi uma das grandes invenções da humanidade, salvou a gente. Você começou falando da tuberculose. Sim. Mas o que acontece? O uso deliberado. Antibiótico é uma coisa muito séria. Nós estamos sofrendo isso com a resistência bacteriana. Super, que é uma outra coisa a gente falar. Você toma ele quando você tem necessidade para você não morrer. Né? E quando você toma ele mata as bactérias sem seleção. Ele mata a boa e a ruim. E, em geral, sabe aquela coisa que vaso ruim não quebra? É mais difícil você matar a patogênica do que a probiótica. Ela morre com mais facilidade. Você mata a bactéria boa. Mata todo mundo. Entra em desbiose muitas vezes por uso de antibiótico ou uso abusivo de antibiótico. Então, as pessoas chegam, às vezes, no médico e ele não tem preparo nenhum em relação ao intestino. Que é o que é mais comum no mercado, porque é dificílimo você achar alguém que tenha preparo. E aí ele vai e dá um antibiótico para a pessoa. Piora muito a situação dela. Ela chega em desbiose, ele dá um antibiótico e piora mais, sabe? Então, assim, não é o caminho. O tratamento é via alimentação para causar a morte dessas bactérias. Eu dou um sal amargo, que é indutor de uma diarreia osmótica. O que é um sal amargo? É um cloreto de... Eu não gosto nem de ficar falando que as pessoas compram e tomam em casa. Isso. É um sal que você vai tomar, ele chega no seu intestino e aí ele chama a água e aí a gente matou aquelas bactérias e ele vai induzir uma diarreia osmótica. Mas quem matou foi o sal ou foram os alimentação. alimentos? Foram os alimentos. Alimentação. O sal vai só fazer você jogar para fora. Lembra que eu falei que ela morta te prejudica? Sim. Vai só fazer você botar para fora tudo que a gente trabalhou naqueles 3 dias. Tá. Aí você vai botar tudo para fora porque o sal chama água. Soluto solvente. A gente dá uma quantidade de sal, encheu, esvaziou. E pelo seu método, isso aconteceu. Você fez durante 3 dias, né? 72 horas. É um pouquinho mais, porque a gente faz um pré, faz os 3 dias, faz um pós. Mas tem esse período. E por que isso... Como é que isso se refaz? Elas voltam Você tirou, e aí você tem um pós, você eliminou. E você tem durante todo o processo, a gente vai conversar sobre alimentação. Porque você precisa entender o que te deixou naquele lugar. O que te trouxe para ali. Então, os alimentos que são mais óbvios vão ter um processo de reintrodução deles. Por exemplo, eu tirei o açúcar, o álcool, a carne vermelha, o glúten, enfim. Aí a gente vai entrar com cada um de uma vez. Que digamos que você seja uma pessoa intolerante à lactose, o açúcar do leite. Tá? Não é todo mundo que é, mas 70% da população brasileira ou é ou vai ficar. Povos, ou vai ficar. Povos descendentes do Mediterrâneo. A gente começa a vida produzindo a enzima lactase. Com o passar da idade, a produção vai ficando ineficiente. A gente tem muito hábito de comer bastante lácteo. A gente não consegue digerir ele bem porque começa a produzir menos com a idade ou por alguma razão, sobretudo se é descendente do Mediterrâneo. Ou tem gente que para de produzir mesmo, produz pouquinho. Aí começa... lactase é uma enzima que dissolve... ela quebra o açúcar do leite para você poder digerir. Lactose, isso. Se você não digere, ela chega ali no intestino intacta. E aí o sistema imune, lembra que eu falei que ele fica ali? O intestino, pensa assim num vagão, né? A digestão acontece para cortar o vagão ali em vários trenzinhos menores, né? Você pega um trem em vários vagões, na verdade. Se o vagão chega lá pequenininho, você tem a enzima que cortou, tá tudo bem. Imagina o trem chegar no lugar onde cabe um Fusca. O intestino está esperando o Fusca, o vagão, chega o trem, para o trânsito. Constipou, vai dar problema, vai causar diarreia, vai ter ataque de sistema imune, porque não reconhece aquilo ali, entende como um corpo estranho, vai ter inflamação e aí vai dar problema. Vamos fazer o seguinte, o Geraldo já nos avisou que está na hora de a gente fazer um intervalo do primeiro para o segundo bloco e você continua de onde você parou, tá bom? Tá bom. Eu estou devendo uma resposta para você que você me perguntou do câncer, a gente não chegou lá. Vamos chegar. Geraldo, ele bota uma música. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Se você está melhor
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje, dia 22 de março de 2025, nós já vamos encerrar daqui a pouco o terceiro mês do ano, quer dizer, um trimestre já passou. Essa história é loucura, né? O tempo, você que ainda é nova, talvez isso não te preocupe tanto quanto a mim, entendeu? Geraldo, eu tenho vivido muito aqueles ensinamentos. Aliás, o meu lado é mais budista do que qualquer outra coisa, mas eu tenho muito vivido a doutrina budista que diz que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Que o importante é o aqui e agora. Mas quando você vai ficando mais velho, como eu, a gente começa a dar mais valor a essa doutrina, entendeu? Já estou vivendo essa doutrina desde já. Isso é muito importante. A gente está vivendo num mundo que as coisas são muito aceleradas. Exatamente. As coisas acontecem num ritmo. Isso. Quando você vê assim, né, já está passando. Com as redes sociais ainda por cima, a coisa quintuplicou. O foco do aqui e agora é importante não só para isso, mas para controle também emocional de ansiedade. Exatamente. Falo muito com as pessoas, respira e a gente tem o agora, né? A ansiedade, as crises de ansiedade é estar agora vivendo lá na frente. Exatamente. Ou com a cabeça cheia do que foi, do que será. Então, ou então, uma palavra que a gente usa muito e pensa e vive, que é a chamada preocupação, né? Em vez de você se ocupar com uma coisa lá, quando tiver que se ocupar, você se ocupa antecipadamente. Isso. Então, deixa eu só fazer uma referência que é a música do intervalo, que é uma música referente ao trabalho da nossa ONG, né? O Centro de Apoio ao Tabagista, que tem essa missão, né? A nossa missão é levar o tema, que é o maior problema de saúde pública do planeta. 9 milhões de mortes por ano, agora o cigarro está sendo acusado. De forma direta, porque indireta as mortes são muito maiores. E com ainda 1,250 bilhões de dependentes químicos de nicotina. Mas a música chama-se Fumante, ele não era músico, mas ele era juiz, faleceu, e ele fez essa música que é uma picardia, uma brincadeira em cima das doenças que o cigarro provoca. E aí depois eu te mando. Interessante. Depois eu te mando essa música. Você tem que conhecer depois o meu clipe da Caravana do Cocô.
Caravana? Eu vi já vários. Porque quando eu lancei o livro ano passado, eu lancei o livro em 10 capitais, Brasília e Portugal. Eu fiz um clipe chamado Caravana do Cocô para tornar o tema mais divertido, porque a caravana acompanhou a gente uma websérie nas cidades falando sobre esse assunto. 10 capitais. Isso, Distrito no Federal, Brasil, né? Sim. Eu agora em maio vou lançar em Goiânia. Mas assim, a gente... Para trazer a coisa mais leve, porque as pessoas não querem falar sobre esse assunto, porque quando fala em intestino, aí associa com cocô, aí é tabu. E o tabu faz com que as mulheres tenham mais problemas do que os homens em relação ao intestino preso. Porque não se fala, eu costumo dizer de uma forma português bem claro, homem faz cocô em qualquer lugar, mulher não. Então, assim, isso tem que ser quebrado, porque o intestino não sabe onde você está. Não, está na casa do parente, está no trabalho. Não, ele quer funcionar. Sim. Então, ou você tem ele como um reloginho, acordou, foi ao banheiro, ele não vai funcionar em outro lugar, ou você começa a criar problemas por questões emocionais. Lembra da emoção? Prende. Isso. E o intestino vai perdendo a forma natural dele de funcionar. Não, e existe toda uma... É engraçado, porque lá atrás, os estudos da área que você deve... Logo eu estou falando isso para você, mas do ponto de vista psicológico, os estudos que foram feitos lá na primeira infância dividiam a primeira infância em 3 fases, né? A oral, anal e a sexual. A anal, ela é... Sobre controle de emoção, muita coisa. Porque a criança, quando começa a ter noção de que ela, das suas fezes, ela considera aquilo um presente, né? Sim. As fezes para a criança é um presente. E ela sabe, inclusive, como mexer com os pais, porque quando a criança evacua, os pais, evacuou, a criança acha que é maravilhoso, aí muita criança começa a aprender para chamar a atenção dos pais, cadê, faz, não faz, isso é psicanálise básica, né? Existe uma outra correlação, inclusive esotérica, né? Que eu tenho uma tendência ao budismo, mas eu sou teósofo, na verdade, que estuda mais ou menos, tenta estudar pelo menos todas as religiões, porque todas elas têm um fundo só. E cada avatar transformou aquela verdade na sua verdade para naquele momento, naquela região. Então, Buda falou algo 600 anos de Cristo, para um grupo, Cristo já falou para outro, com outra linguagem, mas quando você vê que Buda fala em unidade, Cristo fala em fraternidade, e na essência é a mesma coisa. Né? Mas uma das coisas que, do ponto de vista esotérico, é dito, é que existe uma relação entre fezes e o ouro. Né? Então, crianças que tiveram problemas na fase anal, naquele período de 1 ano e meio a 3 e meio, vão ter problemas com dinheiro lá na frente, né? Vão ser gastadores, não pode ter um cartão de crédito, enfim, são usuras, ou não gastam por nada. Isso já não consigo te responder. Foram só doutor. Mas é curioso, curioso. É uma coisa que eu leio muito, porque eu sou casado com terapeuta também, né? Então... E aí... Então, queria voltar, sabe aonde? Vamos. Numa pergunta que você me fez que eu não respondi. A gente estava falando sobre saúde e relação do intestino com câncer. Acho que é uma coisa Não, você não respondeu porque eu não deixei você responder, porque eu queria que você falasse da desbiose, mas a interrupção foi minha. Certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar no câncer, porque daí vai embora, né? A relação ansiedade e intestino, existe essa relação? Sim. Eu estava falando sobre, ali onde eu falei do neurotransmissor, serotonina, ele é o maior regulador de humor que existe. Então, quando você fala de ansiedade, você precisa ter níveis de serotonina aceitáveis para você não ser uma pessoa ansiosa, organicamente falando. E 95% da serotonina do seu corpo é produzida no seu intestino. Então, você pensa que se a produção é inadequada, você não tem doses adequadas de serotonina. E ela é um hormônio quase que antagônico ali com cortisol. Se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, seu cortisol vai estar mais alto, sua serotonina vai estar mais baixa. O que vai fazer disso? Você é uma pessoa mais ansiosa, mais suscetível a crises de ansiedade. E até assim, você vai estar mais suscetível, se tiver crise, elas serão mais intensas. Por exemplo, um fator orgânico da depressão é baixa de serotonina. Já aconteceu comigo de chegar paciente assim que a mãe marcou a consulta porque a filha está com o intestino muito preso e aí a pessoa entra na consulta comigo dentro de um quarto escuro. Liga o computador
E aí a gente conversa, e aí como eu sou psicóloga também, a pessoa fala, doutora, eu tô assim, nem estou saindo do quarto. Tô aqui, tô numa depressão horrível, tá tomando medicamento. E quando a gente faz mas veio porque tá com o intestino preso, tá incomodando muito. E quando a gente trata o intestino dessa pessoa, ela inverte o quadro depressivo. Eu tive não só uma, como muitas pacientes que relatam, olha, o tratamento me fez sair da depressão. Então, assim, a ligação é direta, porque esse eixo intestino-cérebro fala da relação do intestino com o cérebro, com as emoções. Eu dei o exemplo da serotonina, que ela é muito evidente, né, muito, assim, bandeirosa. Mas tem muitos neurotransmissores e hormônios que têm essa ligação direta. Tá? Eu tenho estudado o neurotransmissor porque, como eu trato fumantes, o fumante, ele tem uma produção aumentada de neurotransmissores que faz com que a parada de fumar seja muito penosa, né? Sim. De todas as drogas, todas as substâncias psicoativas que se conhecem, a nicotina é quem mais exacerba, porque a gente produz naturalmente os neurotransmissores, não são as drogas que produzem, mas elas podem estimular uma produção. Né? E aí estimula a dopamina, a serotonina, noradrenalina. Por que o fumante às vezes consegue ficar sem comer? Isso. A pessoa fuma. Por quê? Dopamina na veia. Sensação de prazer. Isso. E aí vai além só do prazer físico, mas a companhia. Né? Mas tinha um paciente meu... tem esse poder, né? Tem. É mais fácil, eu digo, parar de fumar do que parar de comer inadequadamente. Sim. Porque assim, o que acontece? O cigarro é uma coisa que se você abruptamente hoje parei de fumar, você vai se debater aqui contra a parede algumas horas, alguns dias, e essa crise de abstinência física, ela vai passar. A emocional são outros 500. Assim, eu tinha um paciente meu que ele falava assim, deixa eu te explicar uma coisa, o cigarro, para mim, ele é meu companheiro. Eu acordo de manhã, eu sento na cama, aí eu fumo meu cigarro. Aí eu vou ao banheiro e tal, e antes de sair eu fumo meu cigarro. E quando eu estou no ponto de ônibus, eu fumo meu cigarro. Então, assim, eu tenho aquele companheiro. Se eu tirar ele ali, vai entrar o quê no lugar? Isso é uma coisa, assim, emocional. Mas se você falar assim, eu conheço a minha própria companheira, ela fumava 3 maços de Hollywood vermelho por dia. Um dia ela falou bem assim, eu não vou morrer de câncer de pulmão. Ela amassou, ela tinha aqueles pacotes em casa, isso foi antes de me conhecer, porque eu não me relacionaria com fumante. Aquela pessoa, é quase um preconceito, não dá. Porque a coisa do fumante passivo, o cigarro é o maior inimigo assim, da nossa saúde que existe hoje em relação aos estudos científicos, a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas ela falou bem assim, eu não quero morrer de câncer de pulmão. Ela teve um insight, e ela tinha os pacotes em casa, e ela sabia que aquele maço era o último maço do pacote. Ela fumou o último cigarro, ela apagou e falou assim, eu não fumo mais. Ela devia fumar uns 30, 40 anos, não lembro, essa coisa. Ela não fumou nunca mais. Ela tem, acho que fez 18 anos, ou 17 em outubro, que ela não fumou. E você vê como cigarro é, ela fala bem assim, quando eu tiver uns 90 anos, eu acho que eu volto a fumar antes de morrer. De tanto que gostava. Eu falo, não vai não, porque com 90 vai estar comigo, e com 90 eu não vou aceitar esse cigarro. Eu parei de fumar mais de 30, e eu dizia... lá, primeiro ano sem cigarro, eu dizia assim, quando eu fizer um câncer e o meu colega que estiver me assistindo disser ele fala, não tem mais jeito, intratável, eu volto a fumar. Você vê hoje em dia eu não faria isso de jeito nenhum. Nunca, E assim, eu falo que é mais fácil parar de fumar, porque eu dei o exemplo dela, ela amassou e ela parou de fumar. E aí o nunca mais é algo que assim, o nunca é muita coisa, mas ele é possível. Agora você não para de comer, você come várias vezes ao dia. O que você precisa fazer? Você precisa fazer escolhas sobre a sua alimentação. É muito mais difícil, às vezes, perder peso, educar a sua alimentação do que parar de fumar, por incrível que pareça. O vício em açúcar, ele é maior do que o vício em heroína. Tem estudos com ratinhos em laboratório que você vicia eles em açúcar e em heroína. Os ratos viciados em heroína saíram mais fácil do que os ratos viciados em açúcar. Rato viciado em açúcar, ele mordia ele próprio, ele mordia os outros, enlouquecido atrás do açúcar. É um dos grandes males para a nossa saúde. Mas aí, voltando à pergunta do câncer, não só o câncer, mas todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas têm como pano de fundo a inflamação. Inflamação está muito na moda hoje. As pessoas, tem que desinflamar, fazer detox, meu corpo não pode estar inflamado. O que é inflamação? É uma resposta do seu corpo a algum agressor, né? E aí, quando você pensa que as bactérias patogênicas são agressoras, elas têm o lipopolissacarídeo, o LPS na composição delas, elas são agressoras. Quando você pensa que o intestino permeável acaba deixando passar porções de alimentos para um lugar onde o exército está ali, vai lutar com aquilo ali e vai agredir,
A base das inflamações do nosso corpo estão no intestino. Você ter um intestino saudável é você ser uma pessoa desinflamada. Você ter um intestino doente é você ser uma pessoa inflamada. E quando você está inflamado, você está suscetível a tudo. Então, os eixos intestino-cérebro, eixo intestino-pulmão, eixo intestino-pele, eixo intestino-coração, eixo intestino-tireoide, fala da ligação com o intestino, com esses órgãos do corpo. Então, se eu estou ali em disbiose, tenho muita bactéria patogênica e ela alcança a minha tireoide, o que vai acontecer? E ela vai inflamar localmente. O nosso sistema imune vai o quê? Agir ali na tireoide. Pode causar Hashimoto, pode causar várias questões ligadas à tireoide. Eu dei o exemplo dela, posso dar da pele e do que quer que seja. E um corpo mais inflamado é um corpo suscetível ao câncer. Sim. Porque, assim... É a mesma associação que se faz, desculpa te interromper, com a obesidade, né? Que também é inflamatório. Um corpo obeso é super inflamado. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão muito fazendo apologia a aceitar você como você é. Eu acho isso maravilhoso. A gente tem que aceitar como a gente é. Agora, a nossa melhor versão. Eu não romantizo obesidade. Uma pessoa obesa, ela é doente em síndrome metabólica. Se ela não está doente, imediatamente ela vai ficar. E eu não preciso ser mãe de Ná para falar isso, não. A gente já fala em microbiota obesogênica, em prol de um organismo mais obeso. Fala o que é microbiota obesogênica. É isso. Disbiose com características de presença de bactérias que vão fazer com que a pessoa tenda a, por exemplo, na prática, nós dois pegamos uma banana para comer, tá? Estamos ali, descascando uma banana para comer, ela tem, tudo empiricamente que eu estou falando, 100 calorias. Tá. Eu, com o intestino saudável aqui, maravilhoso, vou comer minha banana, vou absorver 80 calorias, vou excretar 20, meu trânsito intestinal é bom, foi embora. Você com o intestino preso em disbiose, com uma característica de uma microbiota obesogênica. Você vai comer essa banana, você vai lá assimilar as calorias dessa banana. Toda. Só que você não vai excretar ela, porque você não tem um trânsito bom. Ela vai ficar ali. O que vai acontecer? As bactérias patogênicas vão fermentar essa banana. Vão liberar mais calorias. A nossa mesma bananinha, que foram 80 calorias para mim, vira 120 para você. Até 150. Você tem uma absorção calórica maior, uma inflamação do corpo maior. E assim, intestino trabalha diretamente com o fígado. Aí hoje em dia fala muito em detox, desinflamar. Nosso fígado é responsável por 65% do detox do nosso corpo. Ele é maravilhoso. É um dos órgãos que tem, assim, inúmeras funções. Sim. Eu posso passar aqui falando, assim, uma lista gigante do fígado. Quando a gente nasce, ele já nasce apto ao detox. Você não precisa tomar nada, nem um suco verde. Ele já começa a fazer eliminação de toxina. Aí ele pega essas toxinas todas e joga para o intestino e fala, cara, manda isso embora. Ele está esperando que o intestino trabalhe. Se o intestino não trabalha, o que o intestino faz? Reabsorve e devolve para o fígado. Olha a situação do fígado inflamado. 1 em cada 4 pessoas no mundo hoje tem uma coisa chamada esteatose hepática. Sabe o que é esteatose hepática? A gordura no fígado. Isso. Eu fico tão chocada com isso, porque quando você pega o globo, né, é assim, é o mundo, gente. Para pensar o que é o mundo. São as Américas, a Europa, a Oceania, todo mundo. Você fatia ele em 4. Aquele pedaço da pizza tem gordura no fígado. Você tem noção do que significa isso? A população está adoecendo demais. Eu fui agora no carnaval para a Disney, a Jennifer foi comigo, com a minha família, elas ficaram chocadas com o tipo de obeso que elas viram, que não é tão comum aqui pra gente, tem muito, mas é aquele obeso que a pessoa não deve ver a genitália há anos, porque a barriga já caiu por cima, tá lá no meio da coxa. A pessoa anda de carro elétrico, não é porque ela tem um problema no pé, é porque ela não sustenta o corpo. É uma coisa assim, aquilo não é vida, não é qualidade, é morto-vivo, né? Uhum. É uma loucura. Então, essa microbiota obesogênica trabalha contra a gente. Esse excesso de inflamação no corpo é pano de fundo para o câncer. Sim. Você quer ver uma coisa? Eu estava falando do fígado. Ele faz 60% do detox, ele manda tudo para fora, aí o intestino vem atrás, tem pulmão, tem pele, tem cérebro. Eles... quando a gente está dormindo ou quando a gente está sem comer, sabe aquele biscoitinho da noite? Vai entrar aí agora. Biscoitinho da noite é o biscoito que o Geraldo comia, come, que eles, né? Não, mas eu não como mais, eles entregaram antes aqui, eu estou entregando o Geraldo. É o seguinte, nós éramos seres coletores e caçadores, tá? Sim. A gente precisava coletar para comer, caçar para comer. Aí vinha a quantidade de comida, você caçava, todo mundo comia o máximo possível, porque não sabia quando ia comer de novo. O corpo, ele vem de uma memória ancestral, onde ele passa um tempo alimentado e ele passa um tempo sem comer. A memória dele é essa. Hoje em dia é assim, come-se o tempo todo.
só para de comer. Tem gente que na cama come, tem gente que acorda para beliscar e volta a comer ou para fumar, né? E de noite é um desespero. E aí o que acontece? O corpo ele não tem tempo de fazer esse detox adequado, porque nesse período de jejum é o período que o fígado, principalmente o fígado, o intestino e o cérebro, eles têm condições de jogar a toxina para fora. E assim, o que é o câncer, né? O organismo inflamado, ele tem mais tendência aos erros, porque assim, nós não temos resposta 1 mais 1 são 2 em saúde para tudo e muito menos para responder qual a causa do câncer. É multifatorial, mas já é sabido que a inflamação é pano de fundo. Sim. Por quê? Vem de uma célula com defeito, vem de uma multiplicação defeituosa. A todo momento, eu, você e quase todo mundo está formando célula defeituosa. Sim. É base para câncer. O que acontece quando você está sem comer em jejum, quando você está dormindo, quando você está cumprindo o papel para o qual o seu corpo, né, vem desde a ancestralidade pedindo para você? O fígado, o intestino, o cérebro, o corpo faz uma faxina disso. Pega essa célula defeituosa, manda embora, acaba com tudo isso. Por isso que o sono também é tão importante. Fundamental. Quando você não dá espaço para o seu corpo de jejum, de sono, para ele fazer isso, é ali que o bicho pega. Aquela célulazinha que deu defeito por uma razão, uma tendência genética que você teve, seja o que for, ela ganha força e ela vai se multiplicar, e é o câncer. De uma forma muito simples, assim, simplificando muito o processo. Sem a gente se aprofundar muito, que não vai dar tempo, a gente pode até fazer um outro programa sobre isso. Você já mencionou, en passant, algumas vezes, qual é a importância do jejum, porque tem uma outra coisa que eu tenho certo medo das modas, né? Tem uma moda agora do jejum intermitente, né? Fala um pouquinho sobre isso. Jejum intermitente está na moda, eu tenho também, assim, fico arrepiada, pânico de coisas que estão na moda, mas o jejum intermitente, ele tem muito estudo embasando ele. Eu estudei muito isso, inclusive eu tenho até um protocolo de jejum intermitente que fala sobre as 5 formas de jejum baseadas em ciência. Que são 5 formas, eu fiz as 5 formas com cardápio para cada uma. De onde veio isso? Ramadã, povos orientais, muçulmanos que fazem jejum num determinado período do ano, eles ficam sem comer do nascer do sol até o pôr do sol. E nessa época do ano, até os dias são longos deles. Então, eles passam a maior parte do tempo sem comer. Sim. E quando escurece, é o momento... se põe mais tarde. Mais tarde. Eu fui para Capadócia nessa época e era uma coisa assim, sei lá, o sol ia se pôr 11, meia-noite. Meu nome é Jorge por causa do Jorge da Capadócia. Eu sou Jorge Alexandre. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas, por uma questão religiosa, ficavam sem comer. E nesse grupo, as gestantes também ficavam sem comer. Você não pode imaginar, pra gente aqui ocidental, gestantes têm que comer com intervalo curto. Não, lá elas passavam do nascer ao pôr do sol sem comer nada. E aí os cientistas começaram a estudar essas pessoas. Sim. Essas pessoas tinham crianças muito mais saudáveis, crianças e as gestantes com taxas de exame muito melhor do que as pessoas que se alimentavam com mais frequência. Eu não quero dizer com isso que grávida tem que fazer jejum, porque nem é aconselhável para a gente, não é nossa cultura, enfim. Mas eles começaram a estudar jejum intermitente a partir de gestantes no Ramadã. Aí os estudos avançaram. O que mostra para a gente hoje? Os benefícios de passar um tempo sem se alimentar. Agora, não é assim, parei de comer, estou fazendo jejum. Não, isso é loucura, isso é modismo. Aí tem vários perfis na internet falando, fica tantas horas, fica... Não é isso. Existem protocolos baseados em ciência. Você tem que entender que protocolos são esses. Por exemplo, você é uma pessoa que acorda com fome? Ou você é uma pessoa que acorda sem fome? Você tem muita fome à noite, Geraldo? Ou você tem menos fome? E aí, não, eu tenho mais facilidade. Aí existe protocolo que você vai se identificar melhor. Por quê? O mínimo para a saúde hoje, anota aí, ouvinte que está aqui ouvindo a gente, é passar 12 horas sem comer do seu dia. 8 da manhã com 8 da noite, 9 com 9, 10 com 10. Quase ninguém faz o jejum de 12 horas. O seu corpo precisa de 12 horas de jejum diário para trabalhar a limpeza que ele precisa fazer, a faxina que ele precisa fazer. Só que as pessoas estão comendo as emoções. Assim, é natural a gente se alimentar para sobreviver, é natural a gente comer por prazer, por emoção também. O que não é natural é esse ser o seu único recurso. Você está ansioso? Geladeira. Você está nervoso? Geladeira. Fast food. Como é que é o nome daquilo que pede... geladeira ou air fryer. Pede comida por aplicativo. Enfim, gente... Tudo vai por ali, porque a dopamina, ela é um neurotransmissor que... o que estimula mais a dopamina? Açúcar.
É a coisa mais simples. Na hora que começa a cair, você vai lá um docinho, você vai lá um negocinho. Então, assim, você está acabando com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua microbiota, com tudo, passando a maior parte do tempo comendo. As pessoas, às vezes, só não comem quando estão dormindo, ou comem até quando estão dormindo, que elas dão uma acordadinha para comer, que eu conheço muito paciente que me conta. Não, doutor, eu acordo meia-noite, 2 horas, como um chocolatinho e volto a dormir. Acontece. Então, assim, a gente está morrendo pela boca. Não é? Aí o jejum bem embasado, ele é muito benéfico. Muito. E não estou falando de emagrecimento, que eu acho que é um ganho secundário, mas para as taxas de saúde, para reequilibrar uma pessoa que fala que está pré-diabético. Quer ver uma coisa? Aplica um protocolo de jejum intermitente. Começa com 16 horas. O que é 16 horas? Jantar às 8 da noite e começar a comer meio-dia do dia seguinte. 9 da noite com 1 da tarde. O que você vai fazer? Você vai acordar de manhã e não vai tomar café. Não estou aconselhando qualquer pessoa a fazer, não. Tá? Você acorda com fome, toma café, janta mais cedo. Existe mas o folclore esse protocolo de 16 horas. É a refeição mais importante do dia. Isso é verdade? Sim e não. Nós somos seres muito individuais. Pode ser que sim, que você está despertando do seu dia, mas se você é uma pessoa que acorda e não sente fome e quer fazer um jejum por uma outra razão, o que é importante? É saber o que você come na janela de alimentação. A sua janela de alimentação tem que ser bem feita. Você tem que alcançar as suas metas proteicas, a sua meta de fibra, a sua meta de água, a variedade alimentar, não ter uma alimentação monótona, ela ser colorida. Agora, se você come de manhã até de tarde até mais tarde... Sim, isso aí, cada um vai... Agora, claro, existem linhas que estudam o café da manhã, por exemplo. Se a pessoa está com cortisol alto, deprimida, legal acordar de manhã, fazer um bom café, ter contato com a luz solar. Mas se a pessoa já está até ansiosa, pendurada no lustre, ela pode acordar, fazer uma atividade física em jejum. Se ela está com sobrepeso, se ela está pré-diabética, e começar a experimentar, porque quando a gente fala de jejum, o que pode? A gente pensa muito em jejum metabólico, a não estimulação da insulina, não fazer pico de glicose, não deixar o corpo sobrecarregado na insulina, gerando resistência à insulina, que é outra coisa, que é o pré-diabetes, que atrapalha de emagrecer, que inflama o corpo, né, vai deixando o tecido adiposo mais adoecido. Não dá estímulo à insulina? Você pode tomar água saborizada, cafezinho sem adoçar, chás que vão te ajudar. Você não fica completamente sem botar nada para dentro. Até fazer um café... do ponto de vista psicológico, né, a oralidade é importante também. Sim, né? Não, mas eu não estou nem dizendo para a pessoa ficar sem comer, mas tipo, não tomei água café. Já é o suficiente. Sim. Muita gente fala isso com quem está parando de fumar, porque manter a boca mais ocupada também, isso, né? Toma um chá, toma água. O que acontece? A pessoa acorda de manhã, ela pode fazer um cafezinho mais turbinado, ela passou um café, ela pode botar cacau, óleo de coco, claro que na medida que não estimule a insulina. Tem lá justas medidas, eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Vou convidar os ouvintes a me seguirem aqui no final. Isso. E aí o que vai acontece? Botar os links também na acontece edição. o seguinte, você faz um café enriquecido, você tomou ele, você vai para a vida, se daqui a 1 hora você tomar um copão de água, uma xícara de chá, você vai se manter ocupado. Agora, o que as pessoas pensam? Elas trabalham muito com a escassez ao invés da abundância. Elas focam muito no que elas não vão ter do que no que elas vão ter. Quando você está se propondo a não tomar café, porque você está fazendo um protocolo de jejum bem embasado, porque quando você for comer, na sua janela, você vai comer bem. Não é para ficar sem comer e passando mal, caindo pelas tabelas, sem ajustar proteína, fibra e tudo que tem que ser ajustado. Mas quando você abriu mão do seu café, porque você vai, né, jantar até as 8 da noite e até meio-dia você vai comer depois do meio-dia, porque você quer melhorar a sua saúde, consequentemente emagrecer, você não vai ficar pensando no café que você não tomou, não. Você vai ficar pensando no benefício que o seu corpo vai ter com o que você está fazendo. E você pode até planejar, tipo assim, um chás, umas águas saborizadas, uma coisa diferente para colocar ali, porque muita gente que belisca muito, que come ansioso, a pessoa tem sede no lugar de fome, porque a pessoa não sabe distinguir os mecanismos de fome e saciedade. Se você não toma 35 ml de água por quilo de peso todos os dias, você é uma pessoa desidratada. Se você fizer essa conta, o que você vai fazer? Você pega seu peso, pega o meu aqui, ó, 62 quilos, multiplica por 35. Pega seu peso, multiplica por 35. Vai dar a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Quanto é que dá isso no seu caso? O meu vai dar 2 litros e 170. 100 quilos. Multiplica por 35, vai dar 3,5 litros de água. Aí a pessoa fala, eu vou me afogar. Vai se afogar porque você está com o corpo quase de baleia. À medida que você for tomando água, que você for perdendo peso, você não vai precisar de tanta água. Esse que é o ponto. E aí você toma essa quantidade de água. Se você dividir isso no seu dia, você vai estar passando boa parte do dia tomando água.
Quando você poderia estar pensando em fumar, comer, beliscar, você está tomando água. O seu cérebro entende aquilo como algo bom e que preenche... vai te hidratar, vai te fazer sentir bem, e você vai bater aquela meta, seu intestino vai agradecer. Sim, a pele. Pele, tudo. Gente, sabe o que é envelhecer biologicamente? Perder água. Melhor exemplo para isso é o maracujá. Sabe a história do maracujá de gaveta? A mulher enrugada e a mulher tá um maracujá de gaveta. Quando você pega o maracujá que você colhe ele tá cheio de água. Ele vai desidratando, ele vai virando aquela mochiba. A gente, quando nasce, quer beber, o nosso corpo, a maior parte dele é água. É. O bebê é aquela pele deliciosa porque é água. A gente vai perdendo essa água, vai virando um maracujá com a idade. Vamos voltar àquela... Porque eu acho que de tudo que nós conversamos, e não foi pouca coisa, eu acho que a essência do nosso programa, pelo menos o meu feeling, é na questão da disbiose, né? Então, voltando ao que você tão bem tocou, na questão das bactérias boas e ruins, e que você tem essa preocupação porque 70%, né, dessa questão é feita no intestino. Como é que exatamente você combate a bactéria ruim? Reduzindo algumas coisas então, e incrementando outras. Para já, o que a gente pode pensar? Volta para a natureza. Os alimentos que não são processados são os melhores alimentos para a gente, para a nossa microbiota, para a nossa vida, para a nossa saúde. Primeira coisa que você tem que tirar da sua vida, se você quer ter um intestino saudável, você quer viver muito, você quer prevenir câncer, ultraprocessado. Descasque mais, desembale menos. Sim. É uma frase que eu uso muito. Descasque mais, desembale menos. Essa frase é ótima. Pega um dia seu, faz uma coisa que eu chamo de diário alimentar. Domingo não é bom porque não é rotineiro, mas pega domingo, não está trabalhando, fala assim, vou fazer isso aqui, ela me deu essa dica hoje, vou fazer amanhã, ou faz qualquer dia. Você acorda, escreve o que você come. No final do dia, vê quantos itens você comeu que vieram da natureza, quantos vieram do pacote. Você pode se surpreender ou se chocar. As pessoas estão comendo muito ultraprocessado. E o que é ultraprocessado? É tudo menos comida. A indústria hoje... Quer ver um exemplo? Esses dias eu ri muito, assim, porque compraram um pão de queijo para fazer lá em casa. E era muito famoso esse pão de queijo, era tido como a melhor marca. Aí eu fui olhar atrás, porque era até para as crianças. Na hora que eu olhei, tinha tudo menos queijo. Tinha essência de queijo. Eu falei, gente, nunca mais, isso não é comida. Entendeu? Você está comendo o quê? Um monte de acidulante, aromatizante, tem coisa ali que você não sabe nem do que se trata. Então, assim, não é aquela nutricionista chata que fala assim, olha o rótulo. Ninguém sai no supermercado olhando o rótulo. Mas se você virar o produto que você comprou e olhar atrás, sabe o que eu quero que vocês olhem? Não é aquela tabela que tem números de caloria, não. Que é onde as mulheres vão logo, olha, quantas calorias tem? Né? Não. Olha assim, ingredientes. O que a lei preconiza? O primeiro item que aparece é o que tem mais no produto. E assim sucessivamente. A maioria dos produtos que você pega, eles começam com açúcar, outro tipo de açúcar. Conservantes, acidulantes, não sei o que. Às vezes, no item que você comprou, a última coisa que vai ter ali é o que você espera comprar. Então, assim, se você tiver uma curiosidade, vai aí na sua despensa, pega algum pacotinho. Biscoito, então, nossa, não é comida, tá? Você sabe que eu me surpreendi conversando aqui no programa com uma colega sua da área de nutrição, e porque ela criticava muito como um dos ultraprocessados era a batata frita de saquinho. Aí eu fiquei falando assim, mas vem cá, é batata, né? Eu tinha noção de que haveria uma máquina que cortaria as batatas bem fininhas, e aí ela era frita ou assada e viraria então a tal batata frita de saquinho. Aí eu fiquei surpreso com o que ela falou, e essa semana que passou eu recebi um vídeo de um sujeito mostrando como é que é feito. Eles criam uma massa e essa massa e não tem batata. Não contém batata na batata. Sensacional, né? Batata sem batata. É uma coisa incrível, né? Porque você fica achando a foto de uma... É uma loucura. É uma loucura. E assim, se a gente for um pouco assim, mais a fundo no que as leis alimentícias no Brasil falam, vocês vão ficar muito chocados. Você quer ver uma coisa? No seu café da manhã tem uma chance enorme de você comer açúcar sem saber o que eu chamo de açúcar escondido. Pega uma coisa que é muito comum na mesa do brasileiro, requeijão. Requeijão cremoso. Vai lá na sua geladeira, pega o seu requeijão, vira atrás e vê se está escrito assim, maltodestrina. Sabe o que é maltodestrina? É açúcar.
Aí você compra um requeijão light porque você quer diminuir a gordura. Sim. O que a indústria fez com requeijão light? Ela botou açúcar, que é a maltodestrina, aí tirou um pouco ali de gordura, aí você compra feliz da vida. Ah, não vou comer esse que é menos gordo. Não, você está comendo açúcar. Um balde de açúcar. Um balde de açúcar. Não, e a legislação, por exemplo, pega esses sucos de caixinha e para se chamar, por exemplo, suco de manga, tem que ter 1% de manga, né? Não, suco de caixinha é um É terror. só 1% da fruta, o resto não é açúcar. suco, é açúcar, conservante, água. aromatizante. E essas coisas são coisas que a gente chama em ciência de xenobiótico. Xenobiótico é tudo aquilo que é estranho ao seu organismo. Então, seu corpo entende como algo estranho e ele ataca. Seu sistema imune vai atacar. Como que indiretamente você tem câncer, esteatose hepática, doenças crônicas não transmissíveis através da alimentação? Comendo o que não é comida, seu sistema imune vai lá, luta com aquilo, seu fígado luta para fazer o detox, você acha que toma uma coisa verde vai ajudar, né? Pode ajudar porque alimento verde natural é ótimo, mas não vai salvar a vida. É a luta do seu intestino, do seu corpo o tempo inteiro com aquilo que você está botando para dentro, morrendo pela boca mesmo, né? Colocando xenobiótico, não colocando alimento. E aí, o corpo está tão trabalhando ali com isso e tão inflamado, seu sistema imune acaba te atacando, as doenças autoimunes vêm daí, ou ele fica abalado e você fica doente toda hora, né? E você acaba fazendo uma doença mais grave. E todas as crônicas não transmissíveis, quem são elas? Diabetes, resistência à insulina, que não chega ainda a ser a doença, mas é quase, diabetes tipo 2, hipertensão arterial. Com as consequências, né? O a AVC, lista que a gente infarto, pode falar é muito grande. Você falou no início, nós conversamos no início do programa sobre fibra, e aí eu queria que você exemplificasse, que eu sou de uma geração, por exemplo, lá atrás, quando a gente ia para Saquarema, em família e tal, a sobremesa eram assim, por exemplo, uma bacia de laranja, e todos tinham faca. E a gente descascava a laranja em volta da mesa, né? Então ia saindo aquela. Mais desembale menos. Aí a gente fazia campeonato, quem conseguia descascar a laranja sem romper a casca e para toda a espiral, né? E hoje em dia as pessoas vão direto para o suco de laranja que já vem pronto. Às vezes é de laranja mesmo e às vezes é esses sucos, essas bebidas adocicadas. Mas adoro falar na de suco hora de de comer, na hora de comer, então você vai falar. Na hora da gente comer a laranja, você está comendo fibra, não é isso? Você diz o bagaço da laranja. E eu até gosto de virar e comer aquele pedacinho de dentro, maravilhoso. Aí quando você faz um suco de laranja, o caixinha eu não vou nem citar, tá, gente? Deixa eu só, concluir. já que você falou em bagaço, existe umas expressões que elas pegam o lado negativo da coisa, né? Uma das coisas que se fala negativamente é o bagaço da laranja. Tipo assim, só sobrou o bagaço da como sobrou o mais importante da laranja. Manda pra cá. Isso, é o mais importante da laranja é o bagaço. Eu quero muito. Eu vou falar uma palavra feia aqui, os ouvintes eu vou pedir para tampar os ouvidos, mas você fala tanto da gente eliminar as fezes e fazer o detox com a função intestinal. A gente convencionou de chamar, quando o sujeito faz uma coisa ruim, ele fez uma cagada. Não é verdade? Sim. A gente considera aquilo que é bom, o sonho que da pessoa. Evacuar. Tem muita gente que sonha em fazer uma cagada. Exatamente. Desculpa o termo, ouvinte. O sonho da pessoa, ela tem inveja de quem faz todo dia. Eu trabalho só com gente assim. Você falou, tem gente que passa mais de 3 dias. Eu recebo pessoas com 20 dias sem evacuar. 20 dias sem evacuar. Mas fala da fibra. Além do bagaço da laranja. A laranja versus suco, versus isso tudo. Quando você pega uma laranja e você chupa a laranja né, você nem precisa virar ela. Você tá chupando, você vai comendo ela com um pouquinho de bagaço e tal. Uma fruta maravilhosa, rica em vitamina C, com muitas propriedades. Quando você vai fazer um suco, eu falei, não vou falar de caixinha, porque a caixinha não é suco. Quando você vai fazer um suco de laranja, o que pega? Como deveria ser feito esse suco? Você deveria descascar ela, cortar ela e bater ela no liquidificador e fazer uma laranjada. Porque o suco
Quando você vai chupar, você não chupa 6 laranjas, não. Para você fazer um copo de suco, você precisa espremer umas 5 ou 6 laranjas. Aí você espreme, joga o bagaço fora, pega a parte mais da frutose do açúcar concentrado, junta naquele copo e toma, sem fibra. E a fibra jogou fora. Então, assim, qualquer processo de emagrecimento, suco de laranja nunca vai entrar. Agora, assim, para uma criança em desenvolvimento, que para o dia inteiro, corre para um lado, corre para outro, você pode fazer um suco de laranja. Melhor que dar um refrigerante. 1000 vezes. Você pode fazer um suco de laranja, porque criança, aquele açúcar vai embora. Agora, gente adulto, mulher, depois dos 40, ficar tomando esses 6 espremidinhos todo dia, a concentração de caloria é muito alta. Não é que não possa. Mas seria mais interessante, por exemplo, você pegar essa laranja, descascar, como eu falei, colocar com um pouco d'água, bater no liquidificador, enriquecer até com outras coisas e tomar. Ou se ama laranjada, toma laranjada. Ou se vai tomar esse suco, aí faz uma refeição com bastante fibra, bastante proteína, para esse açúcar entrar devagar e não fazer um pico de glicemia no seu sangue, te causando resistência à insulina, te deixando aí nesses estados de pré-diabetes. Coisas que a gente vê que existem no mercado, que não são tão caras, como, por exemplo, a aveia. Essas coisas são boas para o intestino? A aveia é uma fonte de fibra maravilhosa. Ela tem vários tipos. O mais amigo do intestino é o farelo de aveia, porque ele tem um equilíbrio grande ali. Assim, você tem a farinha, é mais processada. Tem um pouquinho mais de carboidrato do que ali proteínas e fibras. Flocos finos e isso, os flocos grossos tem um pouco mais... Ele tem menos carboidrato, mas o farelo é o mais equilibrado, eu não vou lembrar 100% a composição. E vende no mercado farelo de aveia? Farelo de aveia, é o melhor para o intestino, e ainda digo mais. Eu estou localizando isso farelo no de aveia? Supermercado. Tem aveia em flocos, tem a farinha de aveia e tem o farelo. Tem os flocos grossos e aqueles flocos finos são os farelos. Não, flocos finos é o que você está chamando de farelo. Ah, sim. Tudo bem. Aí, e os adoçantes? Depois que está acabando aqui. O farelo de aveia é o melhor, porque é mais equilibrado. É o melhor que tem para o intestino. As outras aveia é bom de qualquer jeito. Quando você processa mais, é mais a farinha. A farinha você vai usar lá para um bolo, para uma coisa, mas é melhor você consumir o farelo. O farelo é muito bom. Farelo fino. O que acontece? É um alimento que é pré-biótico, vai servir para alimentar as bactérias boas. A aveia tem uma coisa que é incrível para quem tem colesterol alto. Fica a dica. Além dela ter uma substância maravilhosa, na prática é assim que acontece. O fígado, para produzir o colesterol LDL, o colesterol no geral, ele vai lá no sangue e ele pega ali, para fazer bile, ele pega o colesterol e para trabalhar o colesterol também, ele vai no sangue e tira, porque ele precisa fazer uma produção, por exemplo, de bile. Aí baixa o seu colesterol sanguíneo. Aí ele faz a bile e tal, joga lá no intestino. Se você consome aveia, ela faz como se fosse uma camada na parede intestinal, porque o corpo ele reaproveita tudo. Aquela bile que não foi usada, ele reabsorve os sais biliares, aí o fígado faz bile de novo. Se você consome aveia, ela faz uma camada assim na parede do intestino e te impede de reabsorver os sais biliares. Aí os sais vão embora nas fezes. Aí o que o fígado faz? Ele tem que ir de volta no sangue tirar colesterol de novo para fazer uma produção nova. Então, tomar estatina, quando você consome aveia, você ajuda a baixar os níveis de colesterol sanguíneo. Entendi. Mas como essa aveia aí? Aveia, milhões de possibilidades. Você pode botar ela numa vitamina, você pode salpicar ela em cima de uma fruta, você pode fazer uma panqueca com banana, aveia, tenho comido cacau. Muito com abacate. Tem milhões de possibilidades de utilização da aveia, como de outras fontes de fibra. Deixa eu só falar do adoçante que está acabando, para não deixar ele sem resposta. Isso. Adoçante voltar a falar do seu livro. A maioria é xenobiótico, igual essas substâncias que são aí nocivas ao organismo. A pessoa acha que é uma vantagem enorme. Parei com açúcar, estou no adoçante. Adoçante agride a microbiota intestinal, vai mexer com essa população. É estranho ao corpo, não é legal. Claro, a pessoa é diabética, não pode açúcar. É melhor que ela evite o açúcar e aí, em pequenas quantidades de adoçante, o melhor que tem estudo científico mostrando, é o stevia. A grande maioria não gosta, porque deixa um gosto ali residual. Depois desse tem manitol, eritritol, xilitol, que também não são adoçantes de todo ruins, mas eles têm uma tolerância de 20 a 25 gramas dia, para não causar dano intestinal para as pessoas, e algumas pessoas não toleram eles. Quem tem síndrome de intestino irritável, em geral, tem problema com eles, e passou da quantidade, vai dar ruim. Então, o ideal é redução de açúcar, essa troca. Tem gente que tira o açúcar, toma banho de adoçante. Não, é ruim, é roubada. Não façam isso. Tá bom. Nós vamos ter que fazer outro programa com você, né? O Geraldo, ele é implacável com a questão do tempo. Eu queria encerrar o programa
primeiro te agradecendo muitíssimo. Imagina, eu que eu agradeço de estar aqui. Nossa. Adoro falar desse assunto. E você fala muito bem. E eu queria que as pessoas conhecessem esse livro. Enfesado Nunca Mais? Vou mostrar para o Geraldo aqui. Exatamente, eu também vou mostrar. Geraldo, vê qual é se está aparecendo direito na câmera aí, porque o meu vídeo está aparecendo. Agora vamos botar mais. Agora está ótimo. Um foco na Thaís Araújo. E eu quero aproveitar para divulgar as minhas redes para quem está ouvindo a gente. Eu tenho um Instagram, que é o @Thaís com TH, Psiconutri, de psicólogo e nutricionista. Isso. Então, Thaís Psiconutri, vai ser um prazer se você quiser me seguir. Na edição vai estar por escrito. Tá bom. Eu compartilho conteúdos diários lá, tá? Sobre saúde intestinal, emagrecimento. Psiconutri no Instagram tem 240 mil, 265 mil. 265 mil seguidores. E no YouTube, eu que vi, você não está lembrando, 74 mil seguidores. Vai me achar como Thaís Psiconutri no YouTube, vai me achar no TikTok, é o mesmo, Jennifer? Thaís Psiconutri. Então, achando Thaís Psiconutri, botou no Google. Quando começa Thaís Psi no Instagram, deve ser um dos perfis que vocês vão achar com facilidade. Eu comentei que minha mãe foi nutricionista, mas nessa época a nutricionista não tinha muita voz, né? Há 50 anos atrás e mais. Hoje em dia, inclusive por causa do fato de que houve uma mudança epidemiológica, as pessoas antes morriam por doença infecciosa e hoje morrem por doenças crônicas não transmissíveis, em 72% dos casos, né? Então a gente conseguiu com os antibióticos diminuir morte por tuberculose, pelo HIV, pelo antirretroviral e outras doenças infecciosas, mas as doenças estamos morrendo pela boca e precisamos comer bem. Como você usou essa expressão, então, muito obrigado. Obrigada. Certamente a gente vai encontrar um outro tema para te trazer comer melhor para viver melhor, ser longevo com qualidade, que a gente quer viver muito, mas viver bem. Muito obrigada aí. Descasque mais e desembale menos. Isso, muito obrigada. Obrigado, Thaís. Foi um prazer. Jennifer, obrigado por você ter vindo também. Um grande abraço, Geraldo. Obrigado.